Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, aproveitando o movimento social que nos induz o trabalho, que nos traz as reflexões e que nos ajuda a planejar o crescimento íntimo para que possamos vencer o homem velho, aproveitando os movimentos sociais que nos traz as situações que o dia a dia está propondo, para que nós saibamos desfrutar da melhor maneira com a energia que temos, com o corpo que trazemos e com o bom senso que tem colocado nas nossas mentes, colocarmos em prática junto daqueles que convivem conosco, estejam estes no âmbito familiar, social, profissional, mas aproveitando o movimento como um todo, entendendo que nesse momento de transição contamos com a Tua constante vigilância sobre todos nós, mas que nós saibamos desfrutar da melhor maneira da Tua guarida. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Nós estamos acompanhando o livro Religião dos Espíritos. Hoje, nós vamos trabalhar o capítulo que se chama Na Terra e no Além, que é o capítulo 26. No Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 807. Ele vai comentar a pergunta 807 e eu vou trazer para vocês a ideia da pergunta para que nós saibamos sobre o comentário que o Emmanuel vai trazer. O capítulo se chama o capítulo é Lei de Igualdade. Lei de Igualdade. Está na terceira parte do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, Lei de Igualdade. A pergunta 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? O que pensar daqueles que utilizam da sua superioridade, das posições sociais para oprimir o fraco? Que pensar? Pode me contar o que vocês estão pensando já? Já que ele está falando o que pensar, vocês estão pensando? Que pensar daqueles que oprimem os fracos? Covardia, soberba, a dívida que ele está trazendo para ele no futuro, porque aqui você trouxe no movimento atual, covardia e soberba hoje. A dívida que ele está contraindo para além. Está claro? E aí ele coloca para nós, ai deles, serão a seu turno oprimidos. Serão a seu turno oprimidos. Oprimidos, olha só, renascerão, aí volta a colocação do futuro, numa existência em que terão de sofrer tudo que tiveram feito, os outros sofrerem também. Então, se está colocando que futuramente vai recolher o que plantou, vai recolher, aí vem a nossa questão. Olha, muitos de nós queremos ver a pessoa recolher quando? Hoje. Nós não queremos esperar. Por que a gente não quer esperar? Por que a gente quer ver? Porque nós somos ainda vingativos. Ah, é? Mas só daqui a 3 séculos que ele vai pagar? E eu nem vou ver, porque o meu prazer é vê-lo sofrer. Esse é o nosso prazer, gente. E aí entram as nossas viciações. A nossa vingança, é a gente ver que o outro aprontou, e ainda morre como se fosse... Ô, gente, se a morte fosse o fim, era justa a nossa indignação. Se a morte fosse o fim. Tá claro? Mas como a morte não é o fim, para que a gente vai se indignar? Para que a gente vai se indignar? O problema é nosso? O problema é de Deus. Ô, gente, mas aqui, o Altíssimo, ele bota cada um na terra. A gente tem que ter paciência até com o Pai. Tá certo? Ele testa a paciência da gente, tá certo?
Mas por que que ele testa? Porque nós testamos a paciência também dos outros que não concordam conosco. Todo mundo tem os seus inimigos. Vocês têm inimigo? Levanta a mão para mim, quem tem inimigo? Gente, mas que coisa boa! Espera aí, assim, quase todos levantaram. Quando eu falar quais são, já pode abaixar, meu tio, porque senão você vai descrever quem são. Porque veja, todos nós temos os nossos inimigos, mas eu quero que a gente faça uma divisão de quem são os nossos inimigos. Porque senão a gente pensa na sogra, no cunhado, no primo, no colega de trabalho. Não são esses inimigos, não. Pensa no seu estado íntimo. Pensa no seu estado íntimo. Vamos pegar exemplos simples de inimizade. Exemplos simples. De janeiro para cá, olha, nós estamos no mês de agosto, de janeiro para cá, quem não mentiu... Não, aliás, a pergunta é o contrário. Quem já mentiu de janeiro para cá, levanta a mão para mim. Quem mentiu? Tem gente que não levantou a mão, mas está mentindo agora. Quem não levantou a mão está mentindo agora. Eu estou dando a chance de levantar a mão para ele se entregar para ele mesmo, não é para nós. De janeiro para cá, a gente já mentiu. Tá claro? Quem de janeiro para cá, se irritou com qualquer coisa, ficou irritado, levanta a mão para mim. Quem se... Que beleza! Ok. Quem de janeiro para cá, em algum dia, comeu mais do que devia? Pronto. Mas, gente, vai estar bom demais. Então, não vou perguntar mais, tá? Não vou perguntar mais. Chega. Olha os inimigos aí. Acabei de citar 3. Tá? A mentira, a gula e a irritabilidade. Eu preciso de pensar nos outros inimigos? Eu não preciso. Quando a gente pergunta quais inimigos que a gente tem, pensa em você e na sua autoavaliação. Para de pensar em terceiros. São esses inimigos. São esses. Porque se os terceiros existem, eles estão entrando em sintonia com o meu estado íntimo. Como eu carrego dificuldades, o inimigo também. Ele entra em sintonia comigo. Jesus não tinha inimigo. Olha o que ele carregava no estado íntimo dele. As pessoas podiam ter Jesus como inimigo, mas ele não tinha as pessoas como inimigo. Ele não tinha. As pessoas é que o tinham como inimigo. Então, se a gente entra no posicionamento, voltando aqui no Livro dos Espíritos, se a gente entra no posicionamento, renascerão, se a gente oprime, renasceremos numa existência em que teremos de sofrer tudo que tivemos feito ao outro. Para que oprimir? Para que oprimir? Tá claro? Até porque, se nós vamos renascer em outra existência, a gente nem precisa desejar que o outro pague nessa. Para. Não precisa não. Eu já falei para vocês uma coisa que eu desejo. Aí já falando da pessoa inimigo. O que eu desejo para o meu inimigo? Eu. Agora, como pessoa, não são os meus estados íntimos conturbados em momentos, não. O que eu desejo para o meu inimigo? Que ele seja espírita. Oh, gente, não tem coisa melhor, não. A hora que o meu inimigo for espírita, vai ser tudo de bom. Principalmente se ele lutar para praticar. Aí o inferno está construído. Ah, claro, por quê? Porque conhecer é fácil. Vai botar em prática. Aí você começa, ai meu Deus, eu não consigo, mas eu li uma página que Emmanuel fala, eu vi uma mensagem que a Joana fala, eu vi o André Luiz no livro tal, e a gente vai. Ô, gente, não tem coisa melhor para o inimigo do que ele ser espírita. E se nós desejamos vingança, aí a gente se sente vingado. Não é bom? Pelo menos a gente está se sentindo vingado por coisa boa. Tá claro? Agora, o que vai acontecer? Vamos lá. No capítulo 26, na terra e no além. Interessado em desfrutar vantagens transitórias do imediatismo na existência terrestre, quase sempre a pessoa aspira à galhardia de apresentação e aporte distinto, elegância e domínio no quadro social em que se expressa. Quase sempre a gente quer ser pavão, né? Aquela elegância, aquela exuberância, aquelas cores que promovem o encantamento. Gente, um dos animais que mais promove encantamento é o pavão quando ele abre as penas dele. Ele é impressionante, tá claro? Então, inúmeras vezes a gente quer fazer esse funcionamento que ele chama de
elegância e domínio no quadro social em que se expressa. Entretanto, conduzido à esfera superior pela influência renovadora da morte, a hora que a gente desencarnar, identifica as próprias deficiências na tela dos compromissos inconfessáveis a que se junge e implora da providência divina determinados favores na reencarnação que envolvem de perto o suspirado aprimoramento para a vida maior. Aí, quando a gente desencarna, a gente encontra com a verdade. Verdade. Desencarnou, a gente encontra com a verdade. Aí a gente começa a pedir a providência que nos ajude naquele movimento excessivo que a gente fez nesse ou naquele setor, nessa ou naquela área. A gente começa a pedir a providência. Veja, não tem problema nenhum pedir a providência. Não tem problema nenhum. Entretanto, a gente precisa de avaliar se o nosso pedido à providência condiz com a necessidade para o nosso aprimoramento. Condiz. Pedir, gente, nós podemos pedir o que a gente quiser. Pode pedir o que você quiser. Mas condiz? Se condiz, a gente terá. Se não condiz, a providência não oferecerá. Não oferecerá. Mas a gente vai pedindo. Tá? A gente vai pedindo. Agora, eu quero avaliar com vocês, inclusive, o pedinte. O pedinte. Que nós somos esse pedinte da espiritualidade. Nós somos o pedinte. Nós, perante os nossos mentores, eu nem estou colocando Jesus, não. Perante os nossos mentores, a gente aqui, os nossos mentores aqui, nós temos aqueles outros que são pedintes. Quando alguém vier no nosso carro, parado no trânsito, no sinal, quando você estiver na rua e alguém lá no chão, com a mãozinha estendida, quando alguém bater na nossa porta, com 2 filhos ou com 3 filhos, lembram que eles também são pedintes. Eu fico fazendo um paralelo que esses pedintes aqui representam a gente junto dos nossos mentores espirituais. Materialmente, nós estamos melhor do que esses pedintes no campo material. Tá claro? No campo emocional, espiritual, nós somos esses pedintes perante os nossos mentores espirituais. Aí a gente pede para os nossos mentores. O nosso mentor não olha para a gente como a gente olha esses pedintes aqui. Porque o jeito da gente olhar esses pedintes, na maioria das vezes, é desprezo. Na maioria das vezes a gente se coloca em situação de superioridade. Por isso é que quando desencarna a gente pede a Deus que nos coloque numa situação diferenciada. Para a gente aprender a respeitar aqueles que a gente desrespeitou. Entender? Então imagina aquele que bate na sua porta, você pensar que você é o pedinte dos espíritos. Imagina. Por que nós temos dificuldades em lidar com isso? Por que a gente critica? Por que a gente agride? Por que a gente faz isso? Eu lembro quando eu estava, há anos atrás, eu estava numa lanchonete, aí chegou um menino me pedindo alguma coisa lá, pediu dinheiro. Eu falei com ele que eu não ia passar o dinheiro, não. Eu estava na lanchonete, ele queria, ele falou, não, porque eu estou com fome. Eu falei, eu pago o lanche. Ele escolheu o lanche lá e tal. Quando ele escolheu o lanche, na hora que eu estava na fila, o que ele quis comer, eu escolhi o lanche ali, eu pedi a menina, ele sentou na mesa, na hora que ele ia sair, eu falei, não precisa, senta na mesinha aqui, ó. Ele sentou na mesinha lá e começou a fazer o lanche, fui para o caixa. Paguei o meu, paguei o dele. Aí tinha uma pessoa atrás na fila e falou isso. Teceu um comentário. Falou assim, eu falei com a caixa, né, olha, o consumo foi tal, tal e tal, e o do garoto ali, tal, tal. Aí a pessoa atrás da fila falou assim, fica sustentando vagabundo, por isso é que o mundo está desse jeito. Ô, gente, eu tive a impressão que falou comigo? Vocês tiveram a mesma impressão, assim? Tiveram? Aí eu respondi. Eu falei assim, eu virei para trás e falei, se o senhor tivesse um carro e ele precisasse ser lavado, o senhor colocaria na mão desse garoto para lavar o seu carro? É claro que não, vai arranhar meu carro. Se o senhor tivesse um lote para ser capinado, o senhor colocaria na mão dele para limpar o seu lote? É claro que não, ele vai usar a enxada como arma e vai me agredir. Eu falei, por terem pessoas que pensam como o senhor, é que existem garotos como ele. Paguei o meu lanche. Ô, gente, aqui, eu não precisava. Na idade que eu estou, hoje eu acho que eu já não faço mais. Tá? Porque depois de 60, você já
A pessoa fala o que ela quiser, mas naquela época a gente fala, porque se ele abrisse a boca para falar outra coisa, Então vocês estão entendendo que assim, tem hora que a pessoa vai aprendendo com o tempo, que já não merece mais o discurso. O tempo é que vai mostrar. Hoje, tem coisas que o tempo é que me mostra, eu não preciso. Porque não tem uma frasezinha que fala assim, você quer ter razão ou ser feliz? Aí hoje eu cheguei na idade que a gente quer ser feliz. Vamos brigar para ter razão? Diferença que faz. Tá claro? Aí depois que você brigar a razão, você fala assim, gente, não fez diferença nenhuma isso. Aprende a gente com a experiência e o tempo é que vai nos mostrar. Porque quando a gente chega do outro lado, a gente começa como pedinte espiritual, a gente começa a pedir a espiritualidade que tenha compaixão da gente. Tá claro isso? Aí, olha as condições. À medida que as condições vão sendo apresentadas aqui, eu vou citando exemplo para vocês que ele traz N condições de profissionais e de estados de dificuldade que as pessoas estão chegando na Terra. É assim que cientistas famosos, a emergirem da crueldade, rogam encarceramento na idiotia. O que é o idiota? O que é o idiota? Que aqui ele fala da idiotia. Hoje a gente nem usa esse termo mais, a não ser quando o povo está xingando, né? Tá claro? Mas lá no século XX, início do século XX, e até mais ou menos a década de 80, mais ou menos, nós vamos ver aí o idiota, o imbecil, eles faziam parte de um grupo de debilidade mental, que era avaliado pelo coeficiente de inteligência, o QI. O QI, qual que é? Cássio, você sabe o seu QI? Não? Não. Você sabe o seu QI, meu filho? Augusto também não sabe? Coeficiente da inteligência. É o coeficiente de inteligência. O senhor sabe qual é o seu QI? Sim. Qual que é o seu QI? 145. Que 145. Me ajuda aí. Aqui o nosso QI médio, só o meu tio que acha que o dele é 145, o nosso QI médio varia de 90 a 110. Nosso QI médio, de 90 a 110. Tá claro? O meu tio não tem 145, viu? Embora seria ótimo se ele tivesse, mas talvez nem conosco convivesse, porque ele não ia se aguentar. Tá claro? Então, você imagina, o 145 é o chamado o superdotado. O superdotado. Acima de 110 é o chamado superdotado. Aí vem uma classificação que não cabe aqui a gente colocar agora, vai demanda tempo, mas acima de 111 até 120 é o criativo. 111 a 120. De 121 a 139 é o intelectualmente superior. De 140 a 159 é o médio superior. E depois o super, que vai até 180. Einstein tinha um QI de 180. Tá claro? Lúcio Flávio, que foi marginal, que conviveu conosco na década de 60. Lúcio Flávio, já leram sobre o QI de Lúcio Flávio? Tem um filme que chama, inclusive, Lúcio Flávio, o passageiro da agonia. Lúcio Flávio, o QI do Lúcio Flávio era 135. QI alto. Ele nunca saiu da 6ª série. Sabe por que ele não saiu da 6ª série? Ele não aguentava aquilo que o professor ficava falando o ano inteiro. Ele pegava a explicação, na hora que dava a aula, ele pegava a explicação. Acabou. Ele não aguentava mais ficar em sala. E aí ele cutucava um colega, cutucava outro, irritava um, era excluído da escola. Fazia de novo para outra escola. Hoje nós temos aí os transtornos, né? Na época, ele não conseguia ficar nas escolas. Estudou só até a 6ª série. E se transformou num dos grandes marginais desse país no século XX. Sabe quantas vezes ele foi preso? 16 vezes.
Sabe por que ele foi preso 16? Porque ele escapava. Não é porque ele estava solto, não, gente. Ele não saía da prisão, não. Ele escapava da prisão. Na 17ª vez, foi a última vez que ele foi preso, ele foi assassinado dentro da prisão. Os próprios colegas dele não davam conta da cabeça dele. Então, vocês imaginem, eu estou dando esse exemplo aqui, porque existem muitos envolvidos com um QI alto, e aí ele dá um nome aqui para nós, cientistas famosos a emergirem da crueldade, rogam encarceramento na idiotia. Rogam encarceramento. Lá na frente já pede para vir limitado para não cometer delitos, por isso que eu peguei esse exemplo do Lúcio Flávio. Tá claro? Uma intelectualidade extremamente adiantada em relação à nossa. A nossa varia nisso aqui, ó. Ok, só um exemplo. Imbecil e o idiota são aqueles que têm o QI que varia entre 0 a 20 o imbecil, 21 a 39 o idiota. Esses dados que eu estou passando para vocês, ela está numa classificação da Organização Mundial de Saúde associado à ADM, Associação Americana de Deficiência Mental. Embora as terminologias tenham sido modificadas, a associação existe. Então, quando ele fala para nós aqui, é assim que cientistas famosos a emergirem da crueldade rogam encarceramento na idiotia, sabe quem é o idiota? Paralisia cerebral que está aqui, ó, além dessa parede. Os nossos ali são considerados, esse perfil, os que estão absolutamente graves na internação biológica naquele corpo ali, mas o espírito está em aprendizado. Entenderam? Então, os inteligentes, eles pedem para vir com a limitação porque usaram o mal. Por isso que eu dei esse exemplo de um cientista que lá na frente, se ele usou mal, ele pede para vir embotado. Tá claro isso? Dúvida? Políticos hábeis que abusaram das coletividades a que deviam proteção e defesa suplicam inibições cerebrais que os recolham a precioso ostracismo. Inibição mental. O que é ostracismo? O que é ostracismo? Não ter interesse, o que mais? Ser esquecido. Eu estou pedindo para vocês olharem para mim, porque eu não olhei, não. Eu quero que vocês saibam a palavra. Pesquisa aí. É para pesquisar, eu não olhei, não. Ah, repulsa. Então, ótimo, olha só. Políticos hábeis que abusaram das coletividades a que deviam proteção e defesa suplicam inibições cerebrais que os recolham a precioso ostracismo, que os recolham ao afastamento, a repulsa. Por quê? Porque tiveram tudo para fazer o movimento de acolhimento e não acolheram. Lembrando, nós já citamos aqui uma experiência de Raul Teixeira, que ele coloca isso para a gente, eu vou repetir de novo, porque tem a ver exatamente com essa frase. Quando ele saiu de uma palestra no Rio de Janeiro, e aí ele saindo dessa palestra, ele ia para um jantar no movimento espírita, eles iam para um jantar num restaurante com um grupo. Quando ele estava indo para o restaurante, eles passam na porta de um condomínio lá, e tem uma senhora que está envolvida com o lixo, e ela vai ali procurando comida, e ela trazendo os restos de alimento até a boca, e ela começa a se alimentar. E aí vem alimentos com vermes, moscas, e ela vai comendo aquilo ali. O Raul Teixeira fica tão constrangido com aquela cena, e ele vai andando ali, todo mundo passa conversando e tal, ele também, mas ele fica constrangido com a cena que ele assistiu. E aí ele vê o nome da rua. Quando ele vê o nome da rua, ele vê a placa ali, mas continuou seguindo. Quando ele chegou no restaurante, e aí o restaurante com fartura, podendo escolher e tal, ele com essa imagem, o Camilo, o mentor espiritual dele, falou com ele assim, meu filho, pode se alimentar, pode se alimentar. Você está preso à imagem que você assistiu da pessoa que está ali envolvida com a alimentação no lixo, mas não se preocupe neste momento, não há nada a fazer por ela, a não ser as orações.
ela não aceita alimento limpo. Ela não aceita. Aquele condomínio que você passou na porta já ofereceu alimento limpo e ela recusa. Esse restaurante já levou para ela alimento limpo, marmitex, fechado, novo. Ela joga no lixo. Depois ela vai lá no lixo, pega de novo e come. Quando já está todo infectado, ela come. E aí o Raul perguntou por quê. Ele falou assim, ela não aceita porque ainda traz consigo a consciência culpada daquilo que promoveu lá atrás. Você deve ter observado que instintivamente você olhou o nome da rua. O nome da rua é o nome do político na época da qual foi a vestimenta dela. Ela foi aquele político que teve na sua mão um projeto para auxiliar os famintos da cidade. Engavetou o projeto, ficou com dinheiro. Ô, gente, esse perfil de pessoa não provoca repulsa? Provoca. Olha aqui, é um pedido da própria pessoa. Tanto que não tem diálogo com essa senhora. Você está entendendo? É a fala que o Emmanuel está trazendo para nós aqui, só que quando o Emmanuel escreveu o livro, não tinha essa experiência que o Raul Teixeira passou. Está claro isso? Administradores dos bens públicos que não hesitaram em esvaziar os cofres do povo em favor da economia particular, solicitam o raciocínio obtuso que lhes entrave a sagacidade para o furto aparentemente legal. Furto aparentemente legal. Gente, furto legal é bacana, né? Aparentemente legal porque está dentro de uma legalidade. Qual a legalidade? A função. A função é um administrador. Gente, olha aqui, um administrador público, nós temos que parar de pensar que, não, isso é público. Gente, se é público, o que acontece com o público? O que é público, gente? É de todo mundo. O público é de todo mundo. As pessoas destroem o público. Não é público mesmo? Gente, eu sei que paga. Eu rabisco o patrimônio, eu rabisco aquele obelisco. Eu picho aquele prédio da... Para quê? Está pichando que é seu. Mas eu gosto de fazer pichação. Faz na sua casa. Agora, a casa é sua, ninguém vai contestar. Você não vai ser preso por pichar a sua casa. Seu muro, se tiver externo, não tem problema nenhum. O muro é seu. O muro é seu. Ninguém vai te prender porque você foi lá com spray, pichou seu muro inteiro, de várias cores, fez o maior mosaico lá. Bom para você. Faz isso no patrimônio público. Aí as pessoas fazem no público, falam assim, é público mesmo. Só de ser público, a gente tem que aprender que vale tanto quanto aquilo que é nosso, ou ainda mais, que a gente tem que respeitar, porque tem mais gente envolvida. Tá claro? Então, se está numa função que vai administrar o dinheiro público, quando administra mal, o que pede? Pede para vir com raciocínio obtuso que lhe entrave a sagacidade para o furto aparentemente legal. O furto aparentemente legal. Tem um ditado que fala assim, a oportunidade faz o ladrão. Aliás, eu não tenho certeza se é um ditado ou se é uma fala de Machado de Assis. Depois, se o Cássio descobrir o autor, revela aí para nós, ok? A oportunidade faz o ladrão. Não é. A oportunidade não faz o ladrão. A oportunidade o revela. A oportunidade revela o ladrão. Por quê? Porque quando ele fala aparentemente legal, milhões está passando na mão dele, como administrador público, porque é esse termo que o Emmanuel usa para nós aqui, administrador público. Está passando na mão dele, ele vai ter que tirar para além do que é dele. Vai tirar para quê? Não é dele. Então, a gente pode sair daqui, olha, se alguém esqueceu um livro ali, que eu me interesso pelo livro, gente, é fulano que estava sentado aqui. Já que esqueceu, eu vou ficar para mim. E nós temos uma frase ainda, né? Achado não é roubado. Gente, brasileiro adora isso. Tá claro? Então é o cuidado que a gente tem que ter. Tá certo?
Criminosos que brandiram armas com os semelhantes requisitam braços mutilados, assinando aflitiva sentença contra si mesmos. Criminosos que vêm com deficiência física, por quê? Olha, deficiência física, gente, embora muitos pais, quando recebem o filho com deficiência, claro que aí tem um sentimento patermaternal, quando coloca assim, é um anjo que habita aqui entre nós. É um anjo que Deus colocou no nosso caminho. Tudo isso é ótimo para o nosso sentimento de acolhimento e de conforto. Tudo isso é ótimo. Mas ele não é um anjo espiritualmente. É um espírito debilitado, que se envolveu em situações criminógenas e agora vem. A pedido deles, no movimento de lucidez, eles vêm a pedido deles naquele estado. Vem a pedido deles. Porque quando a gente pensa em um anjo, ele não viria, por exemplo, mutilado os 2 braços, ou mutilado de uma perna, ele não viria com uma mutilação só para ajudar uma família, só para ajudar pai e mãe. Ele tem compromisso na área. Porque se ele é angelical, ele vai vir para favorecer uma nação. É anjo. Ele vai vir para favorecer uma comunidade, um povo, e não um casal. Ah, não, eu vim assim com deficiência física para ficar 28 anos nesse estado de debilidade, só para ajudar meu pai, minha mãe e meus irmãos. Se ele for anjo, não é. Mas o nosso sentimento de misericórdia, aí já é ótimo para nós. A gente vê como um anjinho que veio habitar entre nós. Que ótimo, que a gente o acolhe, a gente o afaga, a gente acaricia, conversa com eles, mesmo sem ter o entendimento que a gente gostaria. A gente conversa com eles, porque a gente sabe que espiritualmente eles estão entendendo. Aliás, a Vera Marinzec, no livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, o nome do livro é nome só de personagens que conviveram conosco. Aí você abre o livro, o capítulo Júlia, o capítulo Alexandre, o capítulo Maria. O capítulo vai falando, são pessoas que tiveram esse nome no passado e que vieram em função das dificuldades que cometeram, na encarnação seguinte vieram com os transtornos físicos e ou mentais, e quando desencarnam, passam para a gente a experiência, por que eles vieram com aquelas dificuldades. Deficiente mental, porque fui um, tá claro? E vai narrando essas dificuldades que eles tiveram. Que foi escolha, é pedido. Ah, Emerson, mas pode vir sem ser escolha deles? Pode. Que é o que a gente chama de reencarnação compulsória. Reencarnação compulsória. Tá claro? Aí já não é tanta escolha. Por quê? Sem chance de usar do discernimento, a espiritualidade vê a necessidade e eles vêm com a dificuldade. Tá? Oi. Machado de Assis faz uma correção. O que Machado de Assis coloca aí, meu filho? Não é a ocasião que faz o ladrão. O provérbio está errado. A forma exata deve ser: a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feio. A ocasião faz o furto, o ladrão já vem pronto, então. Misericórdia. Eu acho que a minha frase atenua um pouquinho mais. Machado de Assis é... Aliás, o nome dele é Machado, não é à toa. Né? Não é à toa. Suicidas que menosprezaram as concessões do Senhor, atendendo a deploráveis caprichos, recorrem a organismos quebrados ou violentados no berço, para reparar as faltas cometidas contra si mesmos. O suicida, ele já pede para vir no embotamento. Tá claro? Ele já pede para vir no embotamento. Em função de ter desprezado o corpo, de ter desprezado a oportunidade, de ter desprezado a reencarnação. Gente, o suicida, segundo o que coloca para nós, em 2 perguntinhas no livro Consolador, o Emmanuel coloca para nós que o suicida, ele é um quadro de sofrimento indescritível em relação a quem chega no plano espiritual. É um dos, se não o pior crime que a pessoa pode cometer contra a providência. Tá claro? Por quê? Porque atentar contra a própria vida é atentar contra a providência divina. Porque tudo que a gente tem é gratidão a Deus. Tudo que a gente tem. Muitas vezes nós não concordamos, mas o movimento tem que ser de gratidão. Quando a pessoa atenta contra a vida, ele está agredindo o próprio Cristo. Tá claro isso? Então pede para vir,
Vocês vão lembrar de uma situação que está no livro Chico de Francisco? De uma senhora que chega para o Chico e fala assim: Chico, meu filho é cego, surdo, mudo e não tem os 2 braços. E agora os médicos viram nele uma patologia nas pernas. E eles terão que amputar as pernas do meu filho. Vai ficar só tronco e cabeça em cima de uma cama. Chico, o que eu faço? Aí o Emmanuel fala com o Chico assim: fala para essa nossa irmã que o filho dela já é suicida há 10 encarnações seguidas. E no momento de lucidez, ele pediu para ele ficar uma única encarnação, de conformidade com a programação espiritual, ele pediu para ficar no corpo físico toda a encarnação programada, porque ele precisa ter força para dar conta das dificuldades vindouras. Ele precisa ter força. Aí ela entendeu o recado. Ela entendeu o recado, foi feita a cirurgia, amputaram as 2 pernas. Raul Teixeira, conversando com o Chico depois, o Chico falou para o Raul Teixeira que ele nos confidencia. E ele coloca assim: o que eu não coloquei para aquela senhora, e aí o que eu vou passar para vocês é o que não está no livro, é que o Emmanuel também me disse que aquele espírito tem tantos inimigos do outro lado, que um grupo de inimigos, sabendo que ele estava encarnado, já estavam programando caminhar com ele até o alto de um precipício, mesmo ele sendo cego, iriam direcioná-lo até o alto de um precipício, para ele saltar desse precipício e sair da vida pela 11ª vez, pelo suicídio. A espiritualidade, vendo esse projeto dos obsessores, vendo o projeto, já foi lá e colocou uma patologia nas pernas dele. Pronto, amputa. Gente, vocês imaginem se nós temos condições de entender a profundidade do trabalho dos espíritos. Porque na hora que a gente vê um quadro desse, a gente pensa o quê? Coitado dessa mãe, coitado desse menino, como é que Deus permite um trem desse? Como é que Deus permite? Olha, o que está colocando ali, gente, olha, Deus está ali. É justamente isso vai acontecer porque Deus está ali, não está desguarnecido. Tá certo? Então o pedido é do próprio consciente do espírito, que na hora que ele vem à lucidez, ele pede para ficar no corpo. Tá? Até aí tudo bem? Tributos da desordem. Tribunos da desordem pedem os embaraços da gaguez. Tribunos da desordem pedem os embaraços da gaguez. Sabe a gagueira? Às vezes a pessoa vem com a gagueira porque já promoveu tanta desordem, tanto mal-estar, falou tanta bobagem, que nessa encarnação não consegue. E vai fazendo tratamento. O tratamento pode ser para curar? Pode. Mas pode amenizar? Pode. E pode não ajudar? Nada. Porque também para não ajudar nada, gente, tem uma consciência culpada. É a pessoa se cobrando. Eu tenho um amigo que ele foi gago durante muito tempo. E aí ele foi buscando os tratamentos, não teve resposta. Depois ele começou com a questão religiosa. Aí ele foi na casa espírita, viu que não era ali. Aí foi na igreja católica, viu que não era ali. Foi no candomblé. Para cada vez que ele ia, ele ficava um tempo. Ele não ia uma vez, 2 vezes e embora, não. Ele ficava um tempo. Depois ele foi na Umbanda. Aí na Umbanda ele ficou mais um tempo. Aí depois ele foi conversar com a entidade lá na Umbanda. E aí a entidade falou assim: você está pedido, né, Muzifi? Tu está pedido. Aqui, vai lá para a mesa branca, viu? Vai para a mesa branca, lá é seu lugar. Lá você vai trabalhar, lá você vai se tratar. Vai para a mesa branca. Fica pedido, não, viu? Vai lá. Foi embora para a casa espírita. Voltou para a casa espírita de onde ele estava, começou a trabalhar, começou a se envolver com as atividades, começou a fazer tratamento espiritual. Hoje ele faz palestra. Venceu a questão da gagueira? Venceu. Havia o desejo de vencer íntimo? Havia. Mas o desejo íntimo dele passou por um estágio de transformação moral. Quando ele começou a buscar em religiões, eu não estou dizendo, gente, que basta nós buscarmos religião em tudo, não, porque o processo ele é íntimo. Às vezes a gente está construindo culpa há 3 séculos.
5 séculos, e eu não vou resolver isso numa reunião de tratamento com 3 passos, não vou. Tá claro? Mas existem situações que têm um mérito, e a espiritualidade está atenta, ok? Artistas que se aviltaram arrastando emoções alheias às monstruosidades da sombra invocam a internação na cegueira física. Artistas que se aviltaram arrastando emoções alheias. E às vezes vem na cegueira. Para parar de convencer os outros, né? Por aquilo que eles faziam, por aquilo que eles reuniam na própria arte. Tá claro? E aí pede para vir na cegueira física. Por quê? Porque criaram monstruosidades na sombra. Eu tenho uma amiga que ela colocou isso para mim, ela foi perdendo a visão, né? Com 32, como criança, ela já foi perdendo a visão. 12, 13, 15, aproximadamente 32 anos ela estudou, fez curso superior e tal, mas ela viu que o quadro dela estava se agravando, foi fazendo os tratamentos paliativos, porque a doença dela não tem cura, e aí ela foi fazendo os paliativos. Com 30 e poucos anos, ela estava completamente cega. Tá? Embora lúcida de tudo, né, com as atividades dela, e aí algumas coisas ela foi ficando limitada, e outras, e aí conversando, ela falou assim: Emerson, eu sei por que eu fiquei sem a visão. Emerson, o meu olhar, ele sempre foi envolvido com sedução. O meu olhar sempre foi envolvido com sedução. Emerson, você me conhece, eu sou uma pessoa atraente, eu sou uma pessoa bonita, e o meu olhar sempre esteve envolvido com sedução. É como se intimamente eu soubesse que alguma coisa iria acontecer. Intimamente eu soubesse. Não quer dizer que eu estou conformada, eu estou resignada. Pelo contrário, eu ainda estou revoltada. Mas eu não estou revoltada com Deus. É por que eu sou assim? Por que eu fiz isso? É como se eu tivesse... A oportunidade seria para eu trabalhar a minha visão. E eu continuei trazendo as lembranças de passado no meu inconsciente. E aí eu comecei a me agredir. Chegou nesse ponto. Eu estou aqui com, agora, né? Um pouco mais de 40 anos. E aí já envolvido com a cegueira. E eu já sei que assim será. Porque é uma patologia que não tem cura. Entendeu? Caluniadores iminentes que não vacilaram no insulto ao próximo requerem o martírio silencioso do surdo. Caluniador iminente vem surdo. Caluniador iminente nasce com a surdez. Tá claro? Calunia. Requerem o martírio dos surdos. Desportistas eméritos e bailarinos de prol que envelheceram os dons recebidos da natureza exoram nervos doentes e glândulas deficitárias, que os segregam à distância de novas quedas morais. Desportivos eméritos e bailarinos de prol que envelheceram os dons recebidos da natureza, aqueles que vão fazendo além daquilo que, por exemplo, vão usando drogas, vão usando anabolizantes, vão usando hormônios, vão se agredindo como desportistas ou como bailarinos, entram num ponto tal que vêm com nervos doentes e glândulas deficitárias, que os segregam à distância de novas quedas morais. Traidores que expuseram corações respeitáveis no pelourinho da injúria demandam a própria detenção no cárcere dos paralíticos. Para não ousar mais, para não cometer mais delitos, vem com paralisia. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de construir e fizeram um movimento de destruir. Tá? Vem com paralisia. Não quer dizer que seja paralisia mental. Tá claro? Não quer dizer. Mas vem com a paralisia física para não ousar mais. Quando fala, traidores que expuseram corações respeitáveis. Eu estou lembrando aqui de uma colocação do livro Missionários da Luz, que está no capítulo 12 do livro, que se chama Preparação de Experiências. No capítulo 12, uma senhora chega e ela fala ela tem 4 filhos.
No momento, aliás, a história, antes disso, ela vai reencarnar. O André Luiz está conversando com o espírito de Manassés, e aí o Manassés olha para ela e fala, e aí, minha irmã, está pronta para reencarnar? Ela fala, Manassés, eu vou, mas você sabe o tamanho da minha luta, né, Manassés? Ele fala, não, minha irmã, você vai dar conta, é muito tempo que você está envolvida conosco aqui, com estudo. Você vai dar conta, fica tranquila. Ela falou, Manassés, estou lutando para dar conta. E aí ela se despede dele e do André, e aí o André fala assim, eu posso saber o que aconteceu? Para eu descrever para a Terra? Pode. Na encarnação anterior, ela estava envolvida com o marido e 4 filhos, 3 rapazes e uma moça. E o marido sempre tentando colocar limite para os filhos, e ela tirava o limite, justificando que os meninos eram muito bons, que os meninos precisavam de que ela oferecesse os excessos, e ela oferecia daqui e oferecia dali, e nunca colocou limite para os filhos, nem naquilo que eles conquistavam, nem no bem-estar que promoviam. E eles sempre foram convivendo com o excesso. Entraram na adolescência sim, entraram na vida adulta sim, o marido sempre foi contra, mas para não comprar contenda com ela, ele colocava limite e ela tirava o limite. Só que eles cresceram, os 4 filhos. E aos poucos, envolvidos com os excessos, desencarna o primeiro, desencarna o segundo, o terceiro e a 4ª filha. Quando ela desencarna, encontra os 4 no plano espiritual, envolvidos no umbral. Envolvidos por terem desencarnado prematuramente, todos 4 envolvidos com os excessos. Eles estão envolvidos com o umbral em função dos vícios que assumiram quando estavam no corpo físico. E aí agora, ela começou a trabalhar no plano espiritual, incansavelmente começou a resgatar um por um do umbral em função do trabalho dela. E da sensibilidade deles após anos de sofrimento. E aí depois dela resgatar, ela pediu à espiritualidade para fornecer para ela uma nova reencarnação. Receber os 4 como filhos, e ela vai receber. Ela está retornando ao corpo físico, e ela vai receber vai vir com paralisia física. É o exemplo que ele está dando para nós. Não mental, mas vai vir com a paralisia física. Outro com paralisia mental e física. Outro vem com deficiência visual. E a 4ª vai ter o corpo físico perfeito, porém terá tantos distúrbios nervosos em função dos excessos do passado, mas vai ser a única que vai ter o corpo físico perfeito para ajudar essa mãe no cuidado com os outros 3 filhos, já que a mãe vai ficar viúva após o nascimento do 4º filho. Jesus! Aí volta de novo a nossa expressão pensando o quê? Gente, coitado! Ou coitada! Tá claro? É a espiritualidade ajudando. Olha o início do diálogo. Manassés com André Luiz. Ela pediu para vir nesse estado, ela pediu, e receber os 4 filhos na condição que ela os deixou. Recebe na condição que ela os deixou. Promoveram excessos? Venha para mim. Nós vamos educar e vamos começar tudo outra vez. Ok? E corre o risco de errar de novo. Mulheres que desertaram da excelsa missão feminina a se prostituírem na preguiça e na delinquência solicitam moléstias ocultas que lhes impeçam a expansão do sentimento enfermiço e expoentes de beleza e da graça que corromperam a perfeição corpórea, convertendo-a em motivo para transgressões lamentáveis. Requestam longos estágios em quadros penfigosos que lhes desfigurem a forma, de modo a espiarem nas chagas da presença inquietante das culpas ominosas que lhes agoniam os pensamentos. Ou seja, o chamado fogo selvagem, né? Ela, por ter destruído através da beleza, pede para vir com diversas patologias nessa área. Só que esse é o exemplo que o Emmanuel dá para nós. Nesse mesmo capítulo do livro Missionários da Luz, no capítulo 12, tem esse item da Anacleta e tem uma jovem que eu trouxe para vocês, que ela mostra para Manassés o projeto dela de reencarnação. Lembram o mapa? Lembra o mapa da reencarnação? Vocês lembram o mapa que vocês iam vir com esse corpo que vocês têm? Vocês não lembram, não? Pois é, vocês pediram para vir assim.
Eu sei que aqui vocês olham para o espelho e reclamam de achar feio, mas vocês pediram. Então ela chega para o Manassés e fala assim, Manassés, olha o meu estado, olha o meu estado. Manassés olha, filha, mas você está perfeita, está pronta para reencarnar. Ela fala assim, Manassés, eu não posso reencarnar assim. Filha, mas está ótimo, Manassés, aqui eu estou perfeita, eu não posso reencarnar assim. Manassés, você me conhece, eu vou cair de novo. Pela beleza eu vou cair de novo. Não, filha, tem muito tempo que você está envolvida conosco em estudo. Manassés, eu vou cair de novo. Conversa com Alexandre, que é acima de Manassés e é o orientador espiritual desta obra, Missionários da Luz. Manassés pega o mapa reencarnatório dela e vai até o Alexandre. No dia seguinte, quando ele conversa com o Alexandre vê o mapa e fala, ela poderá cair de novo. O corpo dela está perfeito. Vamos colocar um problema glandular. Na hora que entrega para ela o mapa, na hora que entrega, ela olha o mapa e fala, um problema glandular, era tudo que eu precisava para eu não cair de novo. Ô, gente, ela pediu para vir doente. Olha, chega aqui, a gente pede para vir feio. Chega aqui e começa a buscar cirurgia plástica, porque eu tenho que tirar de um lado, tenho que tirar do outro, tenho que fazer não sei o quê. A gente pediu. Aí começa a buscar cirurgião de tudo quanto é jeito, que eu tenho que mudar isso, que eu tenho que botar minha orelha para trás, que eu tenho que mudar a sintonia aqui, o meu nariz ele não está alinhado do jeito que eu gostaria, eu quero minha bochecha diminuída, eu quero um veneno butolínico aqui no bumbum, e a gente vai inventando moda. Olha, consolo para vocês, consolo. À exceção de Jesus, que era fisicamente lindo, à exceção de Jesus, vocês já notaram que todos os grandes são feios? Gente, olha o Chico. Não, ninguém pode falar que o Chico era bonito, porque isso é um desastre. Tá claro? Isso é um desastre. Tá? Olha Buda. Não, gente, esse povo não é bonito, não. Os maiores são tudo feios. Será que nós estamos no caminho da maioridade espiritual? Olha, eu estou olhando bem para vocês aqui, eu estou olhando assim desde o início. Eu acho que a gente está no caminho da plenitude espiritual. Tá claro? Por essa linha de raciocínio. Ok? Pode falar, Fabiana. A glândula, ela ia vir com um problema hormonal. Quando ela volta e vê o problema hormonal, ela ia estar preocupada com o corpo dela. E aí ela teria um problema hormonal. Vou pegar um exemplo simples, seja de uma predisposição a ser extremamente magra, ou extremamente gorda, e ela vai ter que se cuidar, e ela não vai preocupar tanto com a beleza exposta, tá? Por exemplo, eu tenho garotos que trabalham comigo no consultório, que elas pesam lá 43 quilos, 39 quilos, e elas estão indignadas. Eu tenho rapaz que pesa menos de 50 quilos, gente. Eles estão indignados. Tá claro? Com este corpo, faz tratamento, toma vitamina, faz acompanhamento com nutricionista e não consegue ir além daquilo que a estrutura. Da mesma forma que você tem pessoas que vai fazendo acompanhamento, tem um problema de peso, mas tem um limite, às vezes até perde. Depois de perder, ganha. Por que depois de perder ganha? Porque perdeu fisicamente, mas não fez nenhum preparo mental. Tá claro? Não fez nenhuma reestruturação aqui. Não é só deixar de alimentar. Tanto que tem pessoas que fazem, inclusive, cirurgia bariátrica. Perde 70 quilos com a cirurgia bariátrica. Depois ganha. Por quê? Porque ela não se preparou. Olha, você não precisa nem de fazer cirurgia bariátrica. Que sejam vigilantes do peso. Um exemplo simples. É uma reeducação alimentar. É reeducação. Mas a pessoa pensa, não, depois que eu perder também eu vou comer de tudo. Agora, bacana, vocês viram, como é que é o nome dessa garota nossa que ganhou o prêmio aí a maior medalhista nossa Rebeca. A Rebeca, gente, olha, gente, eu achei muito bacana. Várias entrevistas ela deu, mas tem um trecho de uma entrevista dela que eu achei muito bacana. Quando a jornalista perguntou para ela assim, o que você estava pensando antes de ser medalha de ouro, disputando com a Simone Biles? O que você estava pensando na véspera? Ela falou assim, eu estava pensando o que eu vou fazer de comer quando eu chegar no Brasil. Gente, olha que bacana.
Por que bacana isso? Aí olha a fala dela. Eu estava pensando em que eu vou fazer de comer quando eu chegar no Brasil. Sabe por quê? Eu olho um monte de receita na internet. Eu vou olhando, eu não faço nada não. Mas eu vou olhando as receitas, vou olhando e tal, se eu comesse isso, se eu comesse aquilo. Estava tudo certo para ela. Mas ela não se agride com os excessos. E ainda que ela fale, eu estava pensando em comer, o que significa? Ela estava tranquila para a competição. Tinha excesso não, gente. Porque um de nós, preocupado, ansioso, ia ficar assim, não, eu tenho que inventar um movimento novo, que eu tenho que ganhar não sei o quê, porque eu tenho que pegar medalha tal. Ela estava tão tranquila que ela fica vendo receita na internet. Quando você der o sinal para ela apresentar lá, ela vai lá fazer a apresentação dela. Pronto. Olha que segurança. Tá claro? Então, um problema hormonal pode provocar os excessos de um lado ou do outro. E eu estou dando um exemplo. Porque aí o autocuidado faz com que ela não use a beleza para contrair olhares de terceiros e se agredir e agredir outros aí nessa relação, tá? Oi, filha. Por que a maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, ela entra em depressão? Por que a maioria das pessoas que fazem cirurgia bariátrica entra em depressão? Sei não. Tá? Sei não. Pois é, eu também, como eu não sei nem te confirmar, eu estou dizendo que eu nunca li. Então, gente, olha, tem uma pesquisa tal, da revista tal, da universidade tal, que fala isso, isso, isso. Eu nunca li que entram. Eu conheço pessoas que fizeram e não entraram, conheço pessoas que fizeram e entraram. Mas eu não tenho um dado para confirmar para vocês. Tá claro? Eu já ouvi, pode falar. Eu também já ouvi dizer também que a pessoa troca de vício, né? Que a pessoa que por vez ela come muito. Quando ela faz a bariátrica, por não ter tratado a cabeça, ela troca de vício, né? Então o índice de pessoas que eram muito obesas ficam alcoólatras, porque inverte, né? Sim. Prefere. Sabe que não pode comer para não voltar a engordar, aí ela começa a beber para substituir a alimentação excessiva. Isso que está aqui, né? Uhum. E aí volta aquele ponto que a gente colocou. O que ela está dizendo para nós aqui no vídeo é que determinadas pessoas substituem o vício. Sai da obesidade em função de uma cirurgia, e aqui a gente está só pegando exemplo de cirurgia, pode ser qualquer situação, mas ela substitui e abraça outros vícios, por exemplo, um alcoolismo. Mas a questão, como ela é mental, e todos nós sabemos disso, tanto que no início, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, de janeiro para cá, quem não cometeu? Porque a gente ainda está historicamente envolvido há séculos com viciações. Tá claro? Ele fecha para nós dizendo assim, ajudai-vos, buscando no auxílio constante aos outros o pagamento facilitado das dívidas do passado. Porquanto amanhã sereis na espiritualidade as consciências que hoje somos abertas à fiscalização da verdade, com a obrigação de conhecer em nós mesmos a ulceração da treva e a carência da luz. Amanhã estaremos desencarnados e aí a gente vai estar diante da verdade em relação aos enganos que a gente cometeu. E aí a gente vai ser aquele pedinte que a gente deu exemplo lá no início, que aí nós vamos pedir para corrigir. Corrigir hoje. Tá claro? E aí até é bom a gente entender que o corrigir hoje, imaginem vocês, o que significa o corrigir hoje? Nós não sabemos que dia que a gente irá. Eu não sei. Vocês sabem? Graças a Deus. Ninguém sabe. Então, tem um ditado lá do Oriente, me parece que ele é árabe, que diz assim, você não sabe o dia que você irá, então prepare até a véspera. Prepare até a véspera, tá claro? Eu sei a pergunta que está na cabeça de vocês, mas se eu não sei o dia que eu vou, então a véspera é hoje, tá? Se prepare. Como nós não sabemos, nós temos hoje. Hoje é o nosso limite. Se a gente dormir e despertar, amanhã pode ser a véspera. Então a gente vai se preparando todo dia como se fosse a véspera da ida. Tá claro? A gente tem a véspera para se preparar. Vamos fazer a nossa prece para a gente fechar?
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Que a tua paz esteja nos nossos corações. Fique conosco, que assim seja.